A Bíblia, em suas narrativas ricas e complexas, apresenta uma das histórias mais intrigantes e controversas no relacionamento entre o rei Davi e Batseba. Esta narrativa, encontrada nos livros de 2 Samuel e Reis, oferece um profundo olhar sobre os temas de poder, arrependimento e redenção. Para entender plenamente a história de Batseba, é crucial contextualizá-la no cenário do antigo Israel. Davi, o segundo rei de Israel, é amplamente conhecido por suas conquistas militares e por estabelecer Jerusalém como a capital do reino. A sua vida, no entanto, não foi isenta de falhas e pecados, sendo o episódio com Batseba um dos mais notáveis. A história começa em um período em que Davi deveria estar liderando suas tropas na guerra contra os amonitas. Em vez disso, ele permaneceu em Jerusalém. Certo dia, enquanto passeava pelo terraço do seu palácio, Davi avistou Batseba, a esposa de Urias, tomando banho. Deslumbrado por sua beleza, Davi cedeu à tentação e enviou mensageiros para trazê-la ao palácio. Batseba engravidou desse encontro e Davi, tentando esconder seu pecado, chamou Urias de volta da guerra na esperança de que ele se deitasse com sua esposa, mascarando assim a paternidade da criança. Quando Urias, por lealdade aos seus companheiros de batalha, recusou-se a ir para casa, Davi ordenou que ele fosse colocado na linha de frente do combate, onde certamente morreria. O plano cruel de Davi teve sucesso e Urias foi morto. Após a morte de Urias, Davi casou-se com Batseba. No entanto, suas ações não passaram despercebidas aos olhos de Deus. O profeta Natã foi enviado para confrontar Davi. Utilizando uma parábola sobre um homem rico que roubou a única ovelha de um homem pobre, Natã expôs o pecado de Davi. Davi, reconhecendo sua culpa, foi movido ao arrependimento. O arrependimento de Davi é imortalizado no Salmo 51, onde ele clama a Deus por misericórdia e purificação. Apesar de seu arrependimento, as consequências de seu pecado foram severas. O filho que Batseba concebeu adoeceu gravemente e morreu. Este evento marcou profundamente Davi, que se voltou ainda mais para Deus em busca de perdão e orientação. A história de Batseba não termina com a tragédia inicial. Ela mais tarde deu à luz a Salomão, que foi escolhido por Deus para suceder Davi como rei de Israel. Batseba tornou-se uma figura central na corte de Davi e uma influente conselheira do seu filho Salomão. Sua transformação de uma mulher aparentemente vítima das circunstâncias para uma rainha poderosa e respeitada é uma das evoluções mais notáveis na narrativa bíblica. A história de Davi e Batseba é rica em lições sobre a natureza humana, o poder do arrependimento e a misericórdia divina. Davi, apesar de seus pecados graves, encontrou graça aos olhos de Deus devido ao seu coração contrito. Esta história destaca que, embora as ações tenham consequências, o verdadeiro arrependimento pode trazer redenção. Batseba desempenhou um papel vital na história de Israel. Como mãe de Salomão, ela influenciou um dos períodos mais prósperos e sábios do reino. A ascensão de Salomão ao trono e suas realizações, incluindo a construção do templo em Jerusalém, são em parte um tributo ao impacto e à sabedoria de sua mãe. Teologicamente, a narrativa de Davi e Batseba oferece reflexões profundas sobre a justiça e a misericórdia de Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus, falhou gravemente, mas sua história não terminou em desgraça. Em vez disso, seu arrependimento sincero abriu caminho para a redenção. Esta dinâmica entre pecado, arrependimento e redenção é um tema central na teologia bíblica. A história de Davi e Batseba pode ser comparada a outras narrativas bíblicas que envolvem pecado e redenção. Por exemplo, a história de José e seus irmãos também explora temas de traição e perdão. No entanto, enquanto José é uma figura de retidão, Davi é um exemplo de como até os escolhidos por Deus podem falhar, mas também podem encontrar redenção. A interação entre Davi e Batseba também levanta questões sobre o abuso de poder.
Davi, como rei, usou sua posição para cometer adultério e assassinar um inocente. Esta história serve como um lembrete poderoso de que o poder deve ser exercido com responsabilidade e justiça. Outra dimensão interessante é a inclusão de Batseba na genealogia de Jesus, conforme registrada no Evangelho de Mateus. Este fato sublinha a graça de Deus, mostrando que Ele pode redimir até mesmo as situações mais complicadas e trágicas, trazendo à luz a importância do arrependimento e da transformação. Embora a Bíblia se concentre principalmente nas ações e no arrependimento de Davi, também é importante considerar a perspectiva de Batseba. Como ela deve ter sentido sendo arrastada para essa situação? Sua resiliência e eventual ascensão como mãe do rei Salomão mostram uma força silenciosa e dignidade em face da adversidade. Batseba não apenas deu à luz Salomão, mas também desempenhou um papel crucial em garantir seu reinado. Sua intercessão junto a Davi para que Salomão fosse declarado herdeiro legítimo demonstra sua astúcia política e sua dedicação à estabilidade do reino de Israel. O legado de Davi e Batseba é multifacetado. Davi é lembrado como um grande rei e um homem segundo o coração de Deus, mas também como alguém que cometeu pecados graves. Batseba é lembrada como a mãe de Salomão, uma figura de poder e influência na corte israelita. Juntos, eles ilustram a complexidade da natureza humana e a profundidade da graça divina. As implicações da história de Davi e Batseba vão além da narrativa de pecado e redenção. Elas refletem a complexidade das relações humanas e a soberania de Deus sobre a história. Através deste evento, Deus mostrou que Ele pode trabalhar através das falhas humanas para cumprir seus propósitos divinos. A inclusão de Salomão, filho de Batseba, na linhagem real e sua contribuição para o reino de Israel é um testemunho da capacidade de Deus de transformar situações trágicas em oportunidades de crescimento e bênção. Batseba, como mãe de Salomão, teve um papel significativo na educação e formação do futuro rei. A sabedoria e o discernimento que Salomão demonstrou durante seu reinado podem ser atribuídos, em parte, à influência e ensinamentos de sua mãe. A narrativa sugere que Batseba não apenas sobreviveu às adversidades, mas também prosperou e exerceu uma influência positiva sobre seu filho, que se tornaria um dos reis mais sábios da história de Israel. A presença de Batseba na genealogia de Jesus, mencionada no Evangelho de Mateus, carrega um profundo simbolismo. Esta inclusão sublinha a mensagem de que a graça de Deus é acessível a todos, independentemente de seu passado ou das circunstâncias de sua vida. A história de Batseba e Davi, com todos os seus altos e baixos, aponta para a realidade de que Deus pode redimir qualquer situação e usar até mesmo os momentos mais sombrios para seus propósitos redentores. A história de Batseba pode ser comparada com outras mulheres da Bíblia que enfrentaram desafios significativos. Por exemplo, a história de Tamar, Ruth e Esther também destaca mulheres que superaram adversidades e desempenharam papéis cruciais na história de Israel. Essas narrativas mostram como Deus valoriza e utiliza as mulheres em seu plano divino, conferindo-lhes dignidade e propósito, mesmo em meio a circunstâncias difíceis. A relação de Davi e Batseba serve como um espelho da condição humana, refletindo nossas próprias lutas com o pecado, o arrependimento e a busca por redenção. Davi, um homem segundo o coração de Deus, ainda assim cometeu graves erros, demonstrando que ninguém está isento de falhas. Sua jornada de arrependimento e busca de perdão é um lembrete de que todos podem encontrar graça e renovação em Deus, independentemente de suas ações passadas. A história de Davi e Batseba continua relevante nos dias de hoje, oferecendo lições valiosas sobre o poder do arrependimento, a necessidade de assumir responsabilidade por nossas ações e a infinita misericórdia de Deus. Em um mundo onde falhas e escândalos são frequentemente expostos,
A história de Davi e Batseba nos lembra que o verdadeiro arrependimento pode levar à cura e à restauração. Esta narrativa bíblica encoraja os leitores a buscar a redenção e a confiar na capacidade de Deus de transformar até mesmo as situações mais difíceis em oportunidades de crescimento espiritual e renovação. A história de Davi e Batseba é um relato poderoso de pecado, arrependimento e redenção. Ela nos lembra que, independentemente de quão grave seja o nosso erro, a graça de Deus está disponível para aqueles que sinceramente buscam o perdão. Esta narrativa bíblica continua a ressoar através dos séculos, oferecendo lições valiosas sobre a natureza do arrependimento e a misericórdia infinita de Deus.